E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira, mais uma vez por aqui, com mais uma super aula do nosso curso de Direito Administrativo, o Direito Administrativo Exemplificado. Para você que quer gabaritar essas próximas provas de concurso que estão por vir. E ó, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você já sabe, né? Clica aí no botãozinho que aparece na sua tela, pá, clica rapidinho aí, se inscreva, depois ativa o sininho, porque se você ativa o sininho, sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal, automaticamente o YouTube vai te notificar desse vídeo e você vai ter condições ali de assistir um conteúdo de extrema qualidade de forma 100% gratuita. Hoje nós vamos para a nossa última aula sobre um dos temas mais importantes do direito administrativo. Nós vamos falar sobre atos administrativos. E como você já sabe aqui quais são os principais conceitos de ato, você já estudou comigo atributos, elementos ou requisitos, classificação, espécies. Hoje nós fechamos com chave de ouro falando sobre extinção dos atos administrativos. Pense num assunto que cai em prova. É esse, viu? Extinção dos atos administrativos. Olha, você já sabe que o ato administrativo, ele não cai do céu. Alguém foi indicado na lei para editar o ato administrativo. E quando eu digo alguém, é o agente público competente. Então a lei é que sempre vai dizer quem é que tem competência, quem é que pode editar um ato administrativo. É o secretário? É o prefeito? É o chefe da repartição? É o governador? Não sei, cara. Alguém vai ter competência para editar o ato administrativo. E às vezes, o ato administrativo, ele é editado. Vamos pegar um exemplo aqui. Foi editado, foi publicado um edital de licitação. Então foi lá, publicou-se um edital de licitação. Beleza. Gente, se foi publicado um edital de licitação, aquilo ali é um ato administrativo. Quem é que assinou aquele edital de licitação? Foi o prefeito de Fabianolândia. É porque o município quer comprar 500 computadores para colocar nas escolas municipais. Beleza. Então foi publicado o edital de licitação. Às vezes, mesmo já tendo sido publicado um ato administrativo, como foi o caso desse edital, a prefeitura decide não realizar mais a licitação. Ela pode fazer isso? Claro que pode. Às vezes, ela tinha o dinheiro para investir nesses computadores, mas o prefeito chegou à conclusão de que, em virtude de um acontecimento urgente, não vai dar para pegar esse dinheiro mais e investir na compra dos computadores. Às vezes, estamos diante de um surto, de uma pandemia, e agora aquele dinheiro vai ter que ir para combater um vírus, uma bactéria que está assolando a população. É possível. Então, nesse caso, o prefeito simplesmente opta por revogar o edital. Não vai ter mais a licitação. Perceba que não há qualquer ilegalidade nisso. Concorda comigo? Não há qualquer ilegalidade nisso. Simplesmente mudou de ideia. Não é mais conveniente. Não é mais oportuno. Pronto. Ou em outros momentos, o prefeito, já com o edital publicado, ele bate o olho, faz uma leitura e fala: nossa senhora, essa cláusula aqui do edital é ilegal. Ilegal, é diferente. Contrariou a lei. Por quê? Porque aqui fala o seguinte, vem cá, olha aqui. Somente poderão participar da licitação empresas que sejam sediadas no município há no mínimo 20 anos. Poxa, só tem uma empresa no município que tem mais de 20 anos aqui e que vende computador. É a empresa de Doquinha. Ah, quem é que assinou? Quem é que fez isso aqui? Foi o secretário fulano de tal. Doquinha é padrinho de casamento dele. Ah, miserável. Olha, ele fez um edital de licitação, o prefeito só assinou, né? Que negócio, né? Assinou e não leu. Depois que foi ler. Então, o secretário fez todo um edital de licitação para favorecer aquela empresa lá, para ela ganhar a licitação. Poxa, comprar computador pode ser qualquer empresa do Brasil, quiçá do mundo. O negócio é o preço. Se atender os requisitos do edital, o negócio que manda aí é o preço. Quem oferecer o melhor preço, vamos comprar com ele. Concorda comigo? Não
Não tem por que comprar com essa lojinha aqui da cidade. Não faz sentido. Então perceba que nesse caso o prefeito constatou que o edital era ilegal, então ele resolveu o quê? Anular aquela licitação, porque o edital era ilegal. Pronto. Então, existem vários momentos em que um ato administrativo é editado. E aí, posteriormente, se constata que aquele ato administrativo não deve mais continuar existindo. E é justamente aí que surgem as formas de extinção do ato administrativo, que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Então vamos estudar formas de extinção do ato administrativo. Tá bem? Como é que um ato administrativo pode ser extinto? Como é que um ato administrativo pode deixar de existir, sendo que ele já foi editado, tudo certinho? É sobre isso que nós vamos começar a falar a partir de agora. Gente, sem sombra de dúvidas, as duas formas de extinção mais cobradas em provas são anulação e revogação. Sem sombra de dúvidas, tá? Anulação, também chamada de invalidação, ou então revogação. São as duas formas mais cobradas em prova e você tem que saber todos os detalhes. Fechou? Então vamos lá. Vou colocar uma cor diferente aqui, ó. Anota aí, viu? É o seguinte, toda vez que você lê uma questão em prova dizendo que um ato administrativo está sendo anulado ou que um ato administrativo é inválido, é porque esse ato administrativo é ilegal. Não tem conversa. Então, se o ato administrativo é inválido, se o ato administrativo está sendo anulado, não tem conversa. É porque o ato administrativo é ilegal. Esse ato administrativo está contrariando o texto da lei. Ele é ilegal, ele está contrariando o texto da lei. Ficou claro para você? Tranquilo até aqui? Agora, às vezes, você lê em uma questão de prova que o ato administrativo está sendo revogado. Gente, se você lê que o ato administrativo está sendo revogado, coloque uma coisa na cabeça. O ato administrativo, então, ele é legal. Está tudo dentro da lei. Lembra do exemplo do edital de licitação que o prefeito revogou porque precisava do dinheiro para investir no combate à pandemia? Pois é. Então, assim, estava tudo certinho, cara, dentro da lei. Vou comprar computador para deixar as escolas mais equipadas. Opa, mudei de ideia. Não é mais interessante investir esse dinheiro em computador. Vamos investir no aperfeiçoamento dos hospitais, comprar insumos para combater a pandemia e por aí vai. Tá vendo? Peguei aquele dinheiro e investi na saúde. Tranquilo. Não tem nenhuma ilegalidade nisso. Não tem ilegalidade. Só não é mais conveniente. Só não é mais oportuno gastar aquele dinheiro comprando computador. Simples assim. Então, quando você ler em prova alguma informação sobre revogação, lembre-se, o ato administrativo vai ser extinto, tá? O ato administrativo vai ser extinto. Vai ser extinto por quê? Por razões de conveniência e ou oportunidade. Conveniência e ou oportunidade. Ou seja, não é mais conveniente continuar com essa licitação para comprar computadores. Porque nós estamos diante de uma pandemia. Vamos pegar esse dinheiro e investir na saúde. Não é mais oportuno. Não é o momento melhor, não. Vamos deixar esse momento, vamos deixar isso para depois. Tá vendo? Então simplesmente mudamos de ideia. Não tem nenhuma ilegalidade, mas mudamos de ideia. Não é mais conveniente, não é mais oportuno. Essas palavrinhas estarão presentes, ou você tem que se lembrar dessas palavrinhas, quando você encontrar a expressão revogação na hora da prova. Tá bom? Ficou claro aí? Agora, olha só. Detalhe importante aqui também, ó. Vou colocar de outra cor aqui, ó. Gente, quando um ato administrativo é anulado ou ele é invalidado, significa dizer que isso ocorre de forma ex tunc. O que significa ex tunc?
Retroage totalmente no tempo, tá? Ex tunc é que retroage no tempo. Retroage totalmente. Aí você coloca o que você quiser aí, ó. Totalmente. Retroage no tempo. Retroage totalmente. Tá? O tunc. Ex tunc. É o seguinte. Um edital de licitação foi publicado há cerca de um mês. Ele foi publicado há cerca de um mês. Depois que ele foi publicado, já aconteceram várias coisas, várias etapas. Aí hoje, um mês depois, o prefeito editou um ato dizendo: estou anulando esse edital de licitação por ilegalidade. O que acontece? Apesar de ele estar anulando hoje, a anulação tem efeito retroativo, ex tunc. Você bate na testa, vai para trás. Tunc, T de testa. Bate na testa, vai para trás. Tunc, vai para trás. É retroativo. Então é como se a licitação nunca tivesse existido. Apesar de ter editado o ato de anulação hoje, retroage desde a data da edição de publicação do edital. Então tudo que aconteceu nos últimos 30 dias vai ter que ser desfeito. Não valeu nada. Vai ter que ser tudo desfeito. Ex tunc. Bateu na testa, vai para trás. Volta no tempo. Ex tunc. Tá bom? Ex tunc. Ficou claro aí? Então, gente, isso não cai em prova não, viu? Isso despenca em prova. Então, se foi anulado um edital de licitação por ilegalidade, efeito ex tunc. Volta no tempo. É retroativo. Agora, quando eu falo em revogação, aí já é diferente. Porque o efeito é ex nunc, ou seja, não retroage. Nunc, não retroage. Não volta no tempo. Não volta no tempo. Nunc, não volta no tempo. É de hoje para frente. Ex nunc, é de hoje para frente. Nunc, bateu na nuca aqui atrás, ó. Bateu na nuca, foi para frente. Bateu na nuca, foi para frente. Na nuca, foi para frente. É de hoje para frente. Só vai para frente. Tá vendo? Com isso aí, duvido que você erra a questão em prova. Não tem como errar, não. Mesmo se você quiser, você não vai errar. O ex nunc é de hoje para frente. Nada de retroativo. É de hoje para frente. Então, se o prefeito revogou a licitação, porque quer pegar o dinheiro do computador para investir na pandemia, ele revogou hoje. Cara, o que foi feito, desconsidera, mas é de hoje para frente. É de hoje para frente. Acabou. Revogou de hoje para frente. Porque não é mais o conveniente, não é mais oportuno. Simples assim. Tá bom? Outro ponto importantíssimo aqui. Quem é que pode anular um ato administrativo quando esse ato administrativo for ilegal? Gente, quando o ato administrativo for ilegal, ele pode ser anulado pela própria administração pública, aqui, ó, própria administração pública e também o Poder Judiciário. No Poder Judiciário também pode anular um ato da administração que é ilegal? Pode, claro. Se o ato é ilegal, o Poder Judiciário tem essa prerrogativa de anular. Tá bom? Se é ilegal, o Poder Judiciário pode anular esse ato, sim. Então, o ato pode ser anulado pela própria administração pública ou ainda pelo Poder Judiciário. Agora, e a revogação, professor? A revogação é diferente. Quem é que pode revogar um ato editado pela administração pública? Somente a própria administração. Aqui, ó. Somente a administração pública. Ou, em outras palavras, Poder Judiciário não pode revogar um ato praticado pela administração pública. Então, o Poder Judiciário não pode revogar um ato editado pela administração pública. Em hipótese alguma, não tem exceção. Isso despenca em prova, tá? Então, o Poder Judiciário não pode revogar ato administrativo editado pela administração. Revogação? Nunca, jamais. Revogar, não. O Poder Judiciário pode anular. Porque se está anulando, é porque o ato é ilegal. O ato contrariou a lei. Poxa, o Judiciário está lá, né? Para fazer valer a lei. Agora,
revogar, aí não pode. Porque quem revoga ato é a própria administração. Porque o prefeito é que sabe se aquele dinheiro vai ser melhor investido na educação, na saúde, no lazer. Sei lá, é o prefeito que decide isso. Porque se o juiz tiver que decidir isso, gente, então não precisa de prefeito mais. Deixa o juiz também ser prefeito. E deixa ele decidir. Pô, não faz sentido. Cada um tem sua função. Tá bem? Cada um tem sua função. Tranquilo? E aí, é isso que as bancas vão cobrar, viu? São esses detalhezinhos que eu escrevi aqui em cores diferentes, ó, que a banca vai cobrar. É isso aqui, ó. É isso aqui que a banca vai cobrar em prova. Não é pouco não, viu? Cai é muito. Ó, se um ato administrativo foi editado e se percebeu que aquele ato é ilegal, a administração tem um prazo para anulá-lo, viu? Qual é o prazo que a administração tem para anular um ato administrativo que é ilegal? 5 anos, contados da data da sua edição. Salvo se o destinatário do ato estiver agindo de má fé. Porque se o destinatário do ato, se a pessoa que tiver sido beneficiada pelo ato estiver agindo de má fé, então não há prazo para anular o ato. Não há prazo, mas se foi tudo certinho, o destinatário não está agindo de má fé, então a administração pública tem 5 anos para anular o ato, viu? Passou de 5 anos, já era, não tem como anular mais. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, não tem como mais. E aí, ó, para anular o administrativo, lembre-se, viu? É necessária a instauração de um processo administrativo. Professor, e qual é o prazo para a administração revogar um ato administrativo? Vou escrever aqui, ó. Não há prazo. Aquele prazo de 5 anos lá em cima só se aplica, o prazo de 5 anos só se aplica, então veja, o prazo de 5 anos somente vai se aplicar para anulação. Para revogação, não. Então só vai se aplicar para anulação. Para revogação, não. Beleza? Tranquilo aí? E olha, já vou até destacar aqui para você, ó. Existem alguns atos administrativos que não podem ser revogados. Gente, não podem ser revogados porque, na verdade, assim, não tem como revogar. Não tem como. É porque é impossível mesmo, não tem como. E isso aí vira e mexe, cai em prova. Então, quais são as categorias de atos que não podem ser revogados? Primeiro, os atos consumados. A gente até falou sobre isso aqui. O que é um ato consumado? Que também é chamado de ato exaurido. É aquele que já produziu todos os seus efeitos. Se o ato já produziu todos os seus efeitos, não tem como a gente revogar algo que já aconteceu. Não é isso? Não tem como a gente revogar, mudar algo que já aconteceu. Não tem como, cara. É impossível. É impossível. Tá? A noiva abandonou o noivo no altar. Tem como a gente passar uma borracha nisso? Não tem como, cara. É impossível. Tem como. Não, tem como a gente mudar, fazer outro casamento. É diferente, mas passar uma borracha como se tivesse acontecido, não tem como. Não tem como. Aqui é a mesma coisa. Eu saí de férias, 30 dias. Hoje é meu último dia de férias. Aí o chefe chega, vou revogar suas férias, viu? Que eu preciso de você aqui urgente e tal. Ô chefe, miserável. Hoje já termina minhas férias. Como é que você vai revogar uma coisa que termina hoje? Eu vou voltar amanhã de qualquer jeito, você revogando hoje. Ou não, eu volto amanhã. Então não tem como você revogar, não. Eu volto amanhã de qualquer jeito. Então as férias já se consumaram. Eu já usufruí de todo o período de férias. Se eu tivesse usufruído 15 dias somente e faltasse mais 15, tudo bem. Ele revogaria hoje, eu voltaria amanhã. Beleza. Mas já está tudo consumado, não tem como revogar isso mais. Segundo, atos vinculados. Gente, por que não é possível revogar um ato vinculado? Porque o ato vinculado é aquele cujos elementos, cujos requisitos estão previstos expressamente no texto da lei. Então, o ato vinculado é aquele em que a lei vai dizer quem pode editar, ou seja, a competência, qual vai ser o modelo, ou seja, a forma, qual vai ser a finalidade, ou seja, para que o ato vai ser editado, qual vai ser o motivo, ou seja, por que o ato está sendo editado, qual vai ser o objeto, ou seja, sobre o que é que recai o ato. Então, quando a lei diz item por item, requisito por requisito do ato, não tem como o gestor revogar. Porque se a lei estabeleceu todos os requisitos, só a lei pode mudar os requisitos. O gestor não tem essa margem para decidir. Porque o ato é vinculado, não é discricionário. Então só a lei pode mudar. Então o ato vinculado não pode ser revogado. Atos que geraram direitos adquiridos. Não preciso nem falar, né? Se o ato gerou direito adquirido, não tem como revogar esse ato. Não tem como. Já é direito meu. Não tem como revogar esse ato. Tranquilo? Já era. Não tem como revogar mais. E por último, atos que integram um procedimento e os meros atos administrativos. O que é ato que integra um procedimento? É porque, às vezes,
Para se editar um ato administrativo, são necessárias 4 etapas. Etapa 1, 2, 3, 4. Lembra do ato perfeito e imperfeito? Pois é, são 4 etapas. 1, 2, 3, 4. E aí, nós pulamos a etapa 2 e passamos para 3. Não tem como revogar essa etapa e voltar para a anterior. Não tem como. Se for o caso, tem que anular o ato, se a lei que estabeleceu aquilo, e começar de novo, fazer outro ato. Não tem como revogar isso. E um mero ato administrativo, ou mero atos, e a gente nem usa o administrativo como adjetivo, são os chamados, por exemplo, atos enunciativos. Não tem como revogar um ato enunciativo. Por exemplo, o caboclo foi lá no cartório, me pediu uma certidão de quitação eleitoral. Eu imprimi a certidão e entreguei para ele. Tá aqui a certidão de quitação eleitoral. O cara pegou a certidão, debaixo do braço e foi embora. Aí eu olhei aqui, oh meu Deus do céu, eu imprimi um negócio errado. Eu tenho como revogar isso? Não tem como não. Não tem como não. O cara já saiu com um papel debaixo do braço e foi embora. Como é que eu vou revogar aquilo se o negócio está na mão dele? Não tem como mudar aquilo ali, não tem como mudar de ideia em relação àquilo. Não tem jeito não. Então, certidões, declarações, atestados, não tem como a gente revogar isso. São os meros atos administrativos. Tá bom? Então essas duas formas de extinção aqui são as mais cobradas em prova, disparadamente. Agora é claro, nós temos ainda algumas outras formas de extinção do ato administrativo. Uma outra forma de extinção que de vez em quando você encontra em prova é a tal da cassação. O que é a cassação? A cassação é quando o particular, descumpre os requisitos necessários para a manutenção do ato. Requisitos ou condições, né, necessários para a manutenção do ato. Tá bom? Quando o próprio particular descumpre. Por exemplo, às vezes, o particular, ele foi até a prefeitura e falou, olha, eu quero uma licença para construir no meu imóvel. Aí a prefeitura falou, tudo bem, se você preencher esses requisitos aqui, deixa eu ver a lei. Eu preencho tudo aqui, ó. Aqui a documentação, aqui, ó. Pá, entregou tudo. Aí a prefeitura olhou, tudo certinho mesmo. Tá aqui a sua licença para você construir seu imóvel, viu? Lembrando, viu? No seu bairro, no máximo, prédio de 3 andares, viu? No máximo 3 andares. Pode passar de 3, não. O cara chegou lá, que esse terreno é meu, paguei com dinheiro suado, hora de ter um lucrinho aqui, construir um prédiozinho aqui, eu não posso. Quer nem saber, não. Já tá construindo o 4º andar. Passou um fiscal da prefeitura, bateu o olho, 4 andares aqui? Fez o quê? Cassou a licença. Não pode construir mais, embargou a obra. Quem é que deu causa àquela cassação? Foi o próprio beneficiário do ato, porque ele descumpriu os requisitos. Então, aquela licença foi extinta. Por quê? Porque ele descumpriu os requisitos necessários para manter aquela licença ativa. Pronto, o problema é dele. Tá vendo? Cassação. Então, na cassação, o ato é extinto porque o destinatário é que descumpre os requisitos. Tá bom? E aí, nós temos outras formas de extinção que são menos cobradas em prova, mas ainda assim, deixa eu fazer um resuminho rápido para você aqui, ó. Primeiro, extinção subjetiva. Extinção subjetiva é o seguinte, um ato foi editado favorecendo ou beneficiando ou direcionado a um servidor X. Só que aí o servidor X, ele morreu, ele faleceu. Então aquele ato que foi editado em favor dele não tem como continuar existindo. Concorda comigo? Por que esse ato vai ser extinto? Porque o sujeito beneficiário do ato, ele morreu. Então é extinto em virtude do sujeito que morreu, o destinatário do ato. Por exemplo, um servidor tinha solicitado uma licença para tratar de interesses particulares por 2 anos. 3 meses depois o cara morreu. Foi fazer uma viagem, aí, sei lá, um acidente de carro, morreu. Cara, tem como ele continuar usufruindo da licença para tratar de interesses particulares? É lógico que não. Então a licença é automaticamente extinta. É a extinção subjetiva, subjetiva de sujeito. O sujeito morreu. Tá? Tem ainda a extinção objetiva. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui é o sujeito. Ó, aqui é o subjetiva. Você lembra de sujeito, né? O sujeito morreu. Objetiva é o objeto não existe mais. O objeto acabou. Por exemplo, o que mais cai em prova aqui, ó. Existiu uma praça
existia uma praça, e naquela praça, Doquinha tinha uma permissão para ter uma banca de jornal ali. Só que aí, a prefeitura resolveu acabar com a praça. Ali vai passar uma avenida agora, não tem praça ali mais. Bom, a praça não existe mais. Qual era o objeto da permissão que Doquinha tinha? A praça. Montar uma banca na praça. A praça não existe mais. Se a praça não existe mais, o objeto não existe mais que a praça, também não existe mais a permissão para a banca de jornal, para a banca de revista. A gente nem tem isso mais, né? Banca de jornal, banca de revista. Não tem mais. Acabou. Não existe isso mais. O objeto acabou, a permissão também acabou, porque não tem mais a praça. Extinguiu-se a praça, não tem mais a banca de revista na praça. Tá bom? Extinção natural do ato. Quando é que acontece a extinção natural do ato? É quando, por exemplo, um servidor, ele solicita uma licença para tratar de interesses particulares por 2 anos. Hoje, completam-se os 2 anos de licença. Naturalmente, o ato vai ser extinto. Acaba hoje. Entendeu? Natural? Natural é quanto tempo? 1 ano? Então, depois de 1 ano, naturalmente, extingue-se o ato. Naturalmente, acaba o ato. Então, essa é a extinção natural. Tem a extinção, ou melhor, tem a caducidade. O que é caducidade? Gente, aqui é o seguinte. Caducidade é um pouquinho mais complexo de você entender. Então, presta atenção aqui. Ó. Caducidade é o seguinte. Num determinado momento, a administração pública editou um ato, baseando-se na Lei A. Deixa eu escrever aqui. Ó. Era a Lei A. Ó. Lei A. Tá bom? Então, a Lei A permitia que a prefeitura concedesse uma autorização para a instalação de circos nos bairros residenciais. A Lei A permitia. E aí, sei lá, no dia 1º de fevereiro de 2022, foi concedida uma autorização para a instalação de um circo. Autorização, permissão, seja lá o que for. Para a instalação de um circo no bairro X, que é um bairro residencial. Acontece que no dia 1º de maio de 2022, a Lei A foi extinta. A Lei A, extinta não, a Lei A foi revogada. E foi criada a Lei B. Só que aí, essa autorização foi dada quando? Quando existia a Lei A. Agora a Lei B fala, não são admitidas mais autorizações para instalação de circos em bairros residenciais. Bairro residencial não pode ter circo mais. Acabou. Então, essa autorização aqui, ó, caducou. Caducou quando? Caducou quando essa lei aqui foi revogada. Ó. Caducou aqui, ó, em maio. Acabou. Então, quando a autorização foi concedida, a Lei A permitia, mas agora não permite mais. Caducou. Já era. Mas é direito adquirido. Não existe direito adquirido nessa situação. Isso não é um direito. Não é um direito. Eu tenho o direito de colocar o signo. Não. Você tem o direito enquanto a lei está vigente. Mudou a lei, acabou. Caducou. Já era. Pode tirar o circo daí. Tá bom? É assim que funciona. É quando a lei que autorizava a edição do ato, ela deixa de existir. Então o ato caduca. Já era. Não tem o ato mais. Fechou? Temos ainda a contraposição. O que é contraposição? É quando nós temos um ato administrativo A dizendo alguma coisa e o ato administrativo B dizendo o contrário. Então vai prevalecer esse último ato administrativo. Por exemplo, ato administrativo de nomeação. Quer dizer o quê? Candidato aprovado do concurso, venha trabalhar conosco. Nomeação. Mas aí esse cara tomou posse, entrou em exercício, começou a trabalhar, cometeu infrações graves. Aí foi publicada a demissão do servidor. A demissão do servidor simplesmente vai fazer extinguir o quê? A nomeação. Concorda comigo? A demissão, que é por último, extingue a nomeação. Porque ela contrapõe, a demissão contrapõe a nomeação. É o contrário da nomeação. Então prevalece aí a demissão. E a nomeação vai ser extinta. É assim. E a última forma de extinção que nós temos aqui é a renúncia. Ou seja, Doquinha foi aprovado no concurso público,
a administração o nomeou e ele falou, não tenho interesse em assumir esse cargo, eu renuncio a esse direito que eu tenho de assumir o cargo. Pronto. Foi extinta a nomeação dele. Acabou. Faz uma cartinha por escrito, acabou. Tá bom? Então essas são as formas de extinção que você tem que conhecer para responder as questões de prova. E olha, pode parecer muito complexo, pode parecer muito difícil, mas não, fique tranquilo, não é difícil não. Aqui é o seguinte, você tem que saber a melhor forma de você realmente estudar esse conteúdo. Quando você pega o jeitinho ali, você começa a perceber que o seu índice de acerto vai aumentando. É por isso que eu vou deixar aqui embaixo o link, viu? Para você se matricular no curso Direito Administrativo Exemplificado em PDF, que é o curso escrito, completaço. Lá dentro você vai encontrar todas as aulas de Direito Administrativo, todas as videoaulas. Vai encontrar um material escrito, aula por aula, com mais de 5.000 questões comentadas. Ao final de cada aula tem um mapa mental, ao final de cada aula tem um resumo. Gente, é um material para você gabaritar as questões de prova, não tem conversa. É para gabaritar as questões de prova, tá bom? O link está aqui embaixo, é só clicar e se matricular. Tô deixando aqui embaixo também o link da minha mentoria, viu? Se tiver interesse em participar da mentoria, o link está aqui embaixo. Entre em contato comigo que eu te explico um pouco melhor como é que funciona. E por fim, para a gente finalizar esse tema ato administrativo, nós vamos falar sobre convalidação dos atos administrativos. Convalidação. Vamos lá. Gente, o que é convalidar? Convalidar nada mais é do que corrigir. Então, quando eu digo que um ato administrativo está sendo convalidado, é porque ele está sendo corrigido. Corrigido. Então, convalidar é corrigir. Às vezes, um ato administrativo é editado e só depois que ele é editado é que a administração percebe, vixe, contrariou a lei. Aí, nós vamos verificar se é possível corrigir esse ato, ou seja, se é possível convalidar ou não. Porque se não for possível corrigir, então aí vai incidir a anulação. A anulação só acontece ali se não for possível convalidar, se não for possível corrigir. Então, se não for possível corrigir, convalidar, então vamos anular o ato. E ponto final, ele não vai produzir mais efeitos. E a anulação tem efeito ex nunc. Lembra disso, né? Ex nunc. Tá bom? Então vamos lá, recapitulando aqui, ó. Quais são os requisitos do ato administrativo? São eles: competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Esses são os elementos do ato administrativo: competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Fechou? Gente, é o seguinte, de cara eu já posso te dizer, se por acaso existe algum vício no elemento competência, vício que eu falo é alguma irregularidade, alguma ilegalidade, tá? Se existe algum vício no elemento competência, existe a possibilidade de o ato ser corrigido. Então a regra é, quando tem algum vício no elemento competência, o vício é sanável. Se é sanável, é porque dá para sanar, dá para corrigir. Tá bom? Na forma é a mesma coisa. O vício também é sanável. Se a ilegalidade estiver na finalidade, aí não tem como corrigir. Aí é insanável, não tem como corrigir. Se for alguma ilegalidade em relação ao motivo, aí também é insanável, não dá para corrigir. E se for alguma ilegalidade no objeto, em regra, aqui é diferente, ó, em regra, insanável. Tá vendo? Então veja, se eu digo que o ato administrativo tem um vício na competência, e se esse vício é sanável, então, na verdade, não é necessário anular o ato. Se não é necessário anular o ato, eu digo, então,
que o ato é anulável. Ele não é nulo. Nulo é quando não tem possibilidade de corrigir. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Finalidade. Não tem possibilidade de corrigir. Então o ato é nulo e ponto final. Tem que anular o ato e ponto final. Não se discute isso. Se aqui também é insanável, o ato é nulo e não se discute isso. Tem que anular o ato. Ponto final. Nem se discute. Se é sanável, então eu digo que o ato é anulável. Anulável. Ou seja, bem, em tese pode anular ou não. Vamos conferir. Aqui também é a mesma coisa. Ó. É anulável. Vamos ver se dá para corrigir ou não. Tá bom? Porque, por exemplo, em regra, quando existe um vício, uma ilegalidade na competência, em regra, dá para corrigir. Salvo se tratar de competência exclusiva. Por exemplo, a lei fala assim, compete exclusivamente ao prefeito editar decreto de nomeação de candidatos aprovados em concurso. A lei falou exclusivamente ao prefeito. Sabe quem editou o ato? O secretário municipal. Aí eu te pergunto, como foi o secretário municipal que editou o ato? Dá para corrigir esse ato? Não dá. Aí, gente, já era. Nesse caso, a competência não vai ser sanável. A competência vai ser insanável. Então, a regra é, a competência em regra dá para corrigir. É sanável. Salvo se for competência exclusiva. Se for competência exclusiva, não tem jeito. Não tem como corrigir. Aí o ato é nulo. Mesmo se for problema na competência. Porque a lei fala, compete exclusivamente ao prefeito. Quem editou o ato foi quem? O secretário. Já era. Só o prefeito que podia fazer isso. Não dá para corrigir, tem que anular o ato. Agora a lei fala, compete ao prefeito nomear candidatos aprovados em concurso municipal. Aí é diferente. Quem fez isso? O secretário. Quem deveria fazer? O prefeito. Mas a lei fala que só tem que ser o prefeito? Não, não fala exclusivamente não. Então se o secretário fez, o que o prefeito pode fazer? Aí o secretário hoje nomeou 50 candidatos aprovados. Uma semana depois, fala com o prefeito. Ô prefeito, o secretário, o cara nomeou candidato e não podia, não tinha que ser o senhor. Ô infeliz. Deixa que eu resolvo. Eu hoje, uma semana depois, publico um novo ato dizendo concordo com tudo que o prefeito, concordo com tudo que o secretário disse lá. Concordo com todas as nomeações do secretário. Pronto. Então o prefeito editou um outro ato. Semana seguinte, falando concordo com tudo que ele fez. Então ele corrigiu o ato do secretário. Quando ele fala concordo com tudo que ele fez, é como se ele tivesse corrigido aquela ilegalidade. Ele concordou com tudo. Se fosse ele, por exemplo, ele tinha feito da mesma forma. Então, está tudo corrigido. Então, essa convalidação tem efeito retroativo. Grave isso aí, viu? A convalidação tem efeito ex tunc. A convalidação tem efeito ex tunc. Retroage no tempo. Ex tunc. Os efeitos da convalidação. Tá bom? Então, em regra, se tem algum vício na competência, dá para corrigir. Salvo se a competência for exclusiva. Aí não tem como corrigir, não. Aí tem que anular. E na forma? Forma é a mesma coisa da competência. Em regra, quando tem uma ilegalidade na forma, dá para corrigir. Essa é a regra. Em regra, dá para corrigir. Tá bom? Em regra, dá para corrigir. Salvo se a forma for essencial para a validade do ato. Às vezes a lei fala assim, para editar esse ato administrativo, a forma tem que ser obrigatoriamente decreto. Obrigatoriamente decreto. Aí usaram uma portaria. Desrespeitou a forma. Aí a própria lei falou que o decreto era essencial. É obrigatório. Aí desrespeitou a forma. Aí não podia ser portaria. Aí não dá para corrigir. Se usou portaria, vai ter que anular tudo e tchau. Não tem como corrigir. Agora, se o ideal seria utilizar um decreto, mas se utilizou uma portaria, só que a lei não fala nada, a lei só fala assim, ó, compete ao prefeito nomear candidato. Mas não fala se é por decreto, se é por portaria. Aí utilizaram a portaria, mas o ideal seria ter utilizado um decreto. Aí dá para corrigir. Edita um novo ato, corrigindo o anterior. Beleza. Esse ato é sanável, dá para convalidar, dá para corrigir. Beleza. Agora, quando a forma for essencial à validade do ato, e a prova vai cobrar isso, viu? Quando a forma for essencial à validade do ato, não é possível a convalidação. Certo. É isso que a banca vai cobrar. Essa frase.
Quando a forma for essencial à validade do ato, não se admite a convalidação. Certinho. É isso mesmo. E por último, gente, temos essa miséria aqui, ó, que é o tal do objeto. Durante muito tempo, a gente sempre estudou que o objeto, quando tivesse algum probleminha nele, seria insanável e ponto final e tinha que anular. Só que aí o professor José dos Santos Carvalho Filho, no livro dele, escreveu o seguinte: não, em regra é insanável. Em regra, se tiver algum vício no objeto, não dá para corrigir. É insanável, não dá para convalidar. Entretanto, tem uma exceção. Quando se tratar de conteúdo plurimo. Então, se você encontrar essa expressão aqui, ó, conteúdo plurimo, o objeto é de conteúdo plurimo, é porque dá para convalidar. Qual é o exemplo que ele usa? O exemplo que ele usa é o seguinte: às vezes foi publicada uma portaria nomeando 5 candidatos aprovados em concurso. Mas era para nomear somente 4, nomearam 5, um a mais, não tem nem dinheiro para pagar esse quinto aqui não, é raro. Poxa, eu vou ter que anular a nomeação de todos eles? Não, caramba. Vamos manter o ato, vamos convalidar, mantém o ato, exclui só essa aqui, ó, que está errada, e mantém as outras 4. Tá bom? Conteúdo plúrimo, plúrimo de vários, né? 1, 2, 3, 4, 5, vários. Conteúdo é plúrimo, é uma nomeação atingindo várias pessoas. Se essa aqui está errada, mantém as outras e tira essa aqui só. Pronto, manteve esse ato aqui. Então, nesse caso, se aparecer lá, sempre que existir um vício no elemento objeto do ato administrativo, o ato é nulo. Se colocou sempre, cuidado com pegadinha, viu? Sempre, aí já não tem exceção. A gente vai ter que marcar como errado. Se for FCC, então nem se fala que a FCC adora cobrar esse entendimento do professor José dos Santos Carvalho Filho em prova. Já vi várias questões cobrando essa exceção, esse entendimento do professor José dos Santos Carvalho Filho. Tá bom? Então, era isso. Era esse o recado que eu tinha para trazer para vocês sobre atos administrativos. Espero que tenham entendido e compreendido muito bem, porque é um assunto que despenca em prova de concurso. Bons estudos, sucesso, e a gente se vê em breve num novo tópico dentro do direito administrativo. Grande abraço, até mais.